Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos a este encontro do nosso mini curso, né? Onde nós temos algumas informações de ordem prática. E aí eu queria saber se vocês estão vendo aí o cronograma, ele já apareceu para a gente aí na telinha. Tá tudo tranquilo? Vocês podem me dar um ok, por gentileza? Obrigada, Alicia. Bem, gente, o nosso minicurso, ele é uma oferta do grupo de pesquisa, tá? Linguagem, Educação e Filosofia, tá? O GPLEF. Então, isso é importante que você que está aqui conosco tenha ciência, fez sua inscrição, para saber que esse grupo de pesquisa, Linguagem, Educação e Filosofia, ele é parte de um projeto de pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. Então, é nesse âmbito acadêmico que nós estamos inseridos e, perto dos minutos finais, eu vou estar disponibilizando para a gente o nosso credenciamento, né? A nossa assinatura de participação, que ela vale durante o minicurso, durante a aula, naquele espaço de tempo, tá bom? Bem, o nosso cronograma, ele é bem enxuto, né? Nós vamos propiciar a vocês estudos teórico-metodológicos de linguagem e pesquisa, linguagem, educação e filosofia, e vocês vão desenvolver pesquisas científicas, aplicar a teoria em atividades práticas e a atividade de ofertar o minicurso, que esse semestre tem o nome Pesquisa Ação em Educação e Direito. Nós gostaríamos de atingir um público-alvo de 30 pessoas e iniciamos com as 30 pessoas. Espero que a gente conclua, né, com esse número, mas aí vai depender de cada um, do que você quer para a sua jornada acadêmica, qual é o seu interesse e como você se organiza a partir dos horários. Eu queria saber se Gabi, ela já se encontra, está aí já se organizando, Gabi, tá? Para a gente, né, ir operacionalizando a apresentação de vocês, tá? Bárbara, né? Babi, Vitória, me confundi, desculpa. Então, nós começamos no início do semestre, né? Fizemos a seleção para os alunos do UNIP e no dia 15 fizemos a primeira reunião de planejamento com as atividades, organização de temas e distribuição de tarefas. Então, as pessoas que passam por aqui, elas são pessoas que estão em treinamento, tá? E são pessoas que já têm um know-how. Obrigada, Júlia. Tá baixo, Júlia? Vou aumentar um pouquinho o meu volume aqui, tá? É que eu falo baixo mesmo, Júlia. Veja se melhorou. Vê teu microfone, prova aberta está bom. Oi, Ana Maria. Bem, no dia, eu acho que esse é celular, né? Ok, então. Então, no dia 22, nós tivemos o primeiro encontro com a aula de Abner, tá? E ele falou da história da educação e das ideias pedagógicas no contexto da sociedade antiga e medieval. Nesse dia, ficou gravado, nós colocamos no YouTube, quem quiser pode assistir lá. Nós tivemos a exposição de Abner sobre a história da educação e das ideias pedagógicas no contexto das sociedades antiga e medieval. Então, Abner Vieira, que já é pesquisador do nosso GPLEF, tem mais de um ano, ele trouxe para a gente uma reflexão sobre a história da educação. Veja, você assistiu a aula, você viu a reflexão que ele fez, e aquilo é um movimento de pesquisa, é um exemplo prático de pesquisa. Ele leu o texto, ele entendeu, ele conseguiu... Ai, que bom, Júlia! Ele conseguiu elaborar o PowerPoint, e agora Abner poderá, se for da vontade dele,
aprofundaram os estudos e publicaram um artigo a partir dessas pesquisas em História da Educação e das ideias pedagógicas no contexto das sociedades antiga e medieval. E por que ele pode fazer isso? Porque na apresentação dele, ele não só leu o texto, não só fichou e não preparou a apresentação para nós, e para ele mesmo. Ele acrescentou uma questão legal, que é a parte dele. E ainda por cima colocou questões filosóficas, que também faz parte da área que ele estuda. No dia 29 de setembro, nós tivemos as noções iniciais de artigo científico com a nossa coordenadora Cássia Rayana, que já faz pesquisa há algum tempo conosco e que trouxe para a gente essas noções iniciais. Então, essa aula de Cássia está no YouTube disponível para vocês. Quem não pegou, pode ir lá e pode assistir e se inteirar do que aconteceu. E ela foi com uma precisão metodológica extremamente pontual, ok? Hoje nós vamos ter Bárbara e Vitória, não é isso? Eu tô errada, é Bárbara e Vitória mesmo? Sim, novatas, professora, novatas. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, né? Eu estou em aula, o telefone daqui a pouco. Então, desculpa, gente, eu estou aqui, estava numa reunião. Aí o dia hoje está muito agitado. Mas eu estou aqui, tá? Não estou na reunião. Então, gente, Bárbara e Vitória, elas são neófitas, tá? Em pesquisa. Mas vocês vão ver, né, sobre a minha orientação aqui, o trabalho de Bárbara e de Vitória, tá bom? E agora eu passo a palavra para elas. Elas terão 15 minutos para trabalhar com vocês o que elas prepararam, e depois a gente vai ter, com a minha orientação, interlocução e a das professoras que estão aqui conosco, que fazem parte do minicurso, vai ter a interlocução. Eu só queria, antes de passar a palavra para a Bárbara e Vitória, dizer para vocês que elas são esforçadíssimas, dedicadas, buscaram as fontes e fizeram um trabalho cuidadoso. Com vocês, Bárbara e Vitória, falando dos clássicos da sociologia, Durkheim, Weber e Marx, e suas contribuições à educação. Gente, boa noite. Meu nome é Bárbara. Eu sou do P1 de Direito. Então, na verdade, esse é o primeiro trabalho que eu apresento. Então, se eu dar uma travada, é porque eu tô nervosa. Eu e minha dupla, Vitória, a gente decidiu dividir o trabalho em duas partes para que facilitasse o entendimento. Eu vou dar um resumão sobre cada um deles, falar mais ou menos qual era a ideia deles, mas também tentando não aprofundar muito para não confundir. E Vitória vai falar no âmbito educacional, o que eles pensavam, as perspectivas dele. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu preparei um PowerPoint para ficar mais fácil. Então, um minutinho só. Enquanto Bárbara vai socializando o PowerPoint, está chegando muitas pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas, e já iniciamos o nosso diálogo de pesquisa hoje, tá? Com vocês, Bárbara e Vitória. Certo. Eu vou começar na parte da introdução. Eu preparei com alguns textos, coisas que eu li e escrevi sobre. A primeira pergunta que eu me fiz quando estava preparando isso é por que eles são considerados clássicos? Por que clássicos e por que é tão importante a gente estudar até hoje pessoas que tiveram ideias de 2 séculos atrás? E é muito importante a gente estudar, e eles são considerados clássicos porque as propostas que eles fizeram há mais de 2 séculos atrás continuam possuindo vitalidade. Até hoje, elas servem de base para outros estudos. Tudo que eles pensaram e estudaram até hoje é muito válido. Não é 100% certo, mas serve de alicerce para que apresentem novos estudos, novas ideologias, novos tudo. Por exemplo, Durkheim colocou a sociologia como ciência, ele foi o primeiro. E agora, já
indo um pouco para o contexto, que é muito importante. O contexto histórico da época é totalmente relevante quando a gente vai falar das teorias clássicas da sociologia deles, de Marx, Weber e Durkheim, porque eles estão aí no meio de, como é que eu vou falar? Mas meio que no meio de um furacão. Temos aí a Revolução Industrial, que veio para mudar o mundo para como conhecemos hoje. Nós tínhamos também a Revolução Francesa, mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais na industrial. A Revolução Industrial mudou 100% como a sociedade se mostrava e como ela era feita. Antes a gente tinha um sistema feudal, meio que todo mundo igual, não tínhamos burguesia. Com a aparição da burguesia, nós aí também já começamos a ver as fábricas e o método de trabalho foi mudando. Então nós dividimos meio que a sociedade em duas classes, a classe burguesa e a classe proletariada. Também a ida das pessoas para a cidade, saída da zona rural, também questão da aparição das fábricas e da Revolução Industrial. E com o passado que eu vou falando, e que depois o que Vitória vai apresentar, vocês vão entender por que isso foi tão importante. Mas, no geral, o contexto histórico é isso. Estávamos aí na Revolução Industrial, as pessoas saindo do meio rural e entrando para o meio das cidades, a superlotação nas cidades, as pessoas estavam passando fome, e aí com a criação da fábrica, nós tivemos aí também a mudança do modo de trabalho, e agora eu vou passar para Durkheim. Emile Durkheim, particularmente, é um dos meus sociólogos favoritos. Eu gosto muito dele porque ele foi a minha porta de entrada para a sociologia. Eu escutei ele numa sala de aula e, falei, o que esse cara fala é legal. Então, não vou me prender muito ao que está escrito, mas quando eu vou falando, eu vou citando. Mas Durkheim, ele praticamente tinha o ideal de que a sociedade é mais importante do que o indivíduo. A sociedade molda o indivíduo. E nisso ele elaborou duas consciências. A consciência coletiva, que é a moral que a sociedade exerce sobre o indivíduo, e ela é feita, ela é feita a partir dos costumes, representações sociais, dos seus hábitos, e a gente também tem a consciência individual. A consciência individual é o que cada um pensa e é os ideais que cada um tem. Mas, no contexto do Durkheim, é muito importante a gente saber que a consciência coletiva é sempre mais importante do que a consciência individual. Tanto que, na questão do que eu estudo do dia a dia, que é o direito veio no ideal de Durkheim exatamente para controlar quando a consciência individual do indivíduo passava acima dos interesses da consciência coletiva. Ele veio aí como um mediador. Dentre isso, ele postulou os fatos sociais, que são exatamente o que está escrito aí, são as forças coercitivas externas aos indivíduos que determinam suas ações. Os fatos sociais são as ações da sociedade. Por exemplo, deixa eu ver. É porque eu tô nervosa, eu tô travando um pouco. Mas tudo que a gente faz, o jeito que a gente se comporta, nossas ações, são os fatos sociais. Os fatos sociais são determinadas pela sociedade e são impostos aos indivíduos. E a sociedade espera do indivíduo que ela siga uma conduta estabelecida por ela. Aí, nesse contexto, ele também postulou as instituições sociais, que são responsáveis por estabelecer o conjunto de regras e procedimentos sociais. Aí elas são a escola, o governo, a igreja, fica nisso. Max Weber, ele é o oposto de Durkheim. Durkheim falava que a sociedade construiu o indivíduo. Para Weber, e a ação social é o indivíduo que constrói a sociedade. Uma ação social só existe na sociedade para Weber porque um indivíduo pensou nisso e juntou com outro indivíduo que pensava a mesma coisa e dessa forma formou uma ação social. A ação social, no contexto da educação, que a gente vai ver depois com Vitória,
é o mais importante. Weber tem outras ideias, mas eu preferi me restringir a isso. Por isso que eu só coloquei 2 pontos. Então, a ação social é toda ação que ganha sentido na coletividade, mas que nasceu do indivíduo. E o indivíduo, tipo, ele tem ação, mas muito preocupado também com o que o outro vai achar. Tem alguém falando alguma coisa aí? Professora, seu microfone está ligado. É como o Marcos falou, está se considerando um todo. Mas desculpa, gente. Ah, tá tudo bem, professora. Pronto. Então, eu me restringi em Weber aqui hoje, para também não confundir vocês e não me confundir também, já que eu também sou estudante e também estou aprendendo. Essa briga entre sociedade e indivíduo, as diferenças dele e os pensamentos dele com Durkheim, que é exatamente opostos, porque Durkheim achava que a sociedade era mais importante que o indivíduo e o Weber achava o contrário, o indivíduo é o indivíduo que forma a sociedade. De acordo com o indivíduo, a consciência do indivíduo se forma a consciência coletiva. Karl Marx, eu tentei resumir de várias formas e não consegui. Então, eu decidi colocar esse mapa mental, que eu não sei se está totalmente legível aí, mas eu tenho, então se quem quiser depois mais certinho, mais legível, pode me pedir. Karl Marx, ele é muito ligado à questão do socialismo, do comunismo, mas ele tem muito mais que isso. A obra dele é muito maior que isso. É muito mais importante. Karl Marx, ele tinha um pensamento de filosofia que era chamado de... Eu posso estar falando errado, mas eu acho que é praxis que fala, que é ação. Porque Durkheim, ele escrevia tudo, mas ele escrevia com o objetivo de que as pessoas lessem, mas que não simplesmente largassem o livro numa prateleira, que lessem os ideais dele, o que ele falava, e fizessem uma ação sobre isso, que botassem em prática o que ele estava falando no livro, que fizessem uma revolução com o que ele fala. E Durkheim, ele tem muito... o ideal dele é o materialismo histórico. Ele fala muito da luta de classes, a importância da história, materialismo histórico, de que toda a sociedade se explica por sua trajetória econômica, pelo modo como ela é organizada, tudo vem desses fatores históricos. E para ele, o contexto do século XIX, com a aparição do proletariado, com a aparição da burguesia, foi muito importante, porque ele fala muito disso. Ele fala do contrato social, da luta de classes, que os burgueses têm... deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Que os burgueses estão sempre em crise com o proletariado, porque à medida que a burguesia vai crescendo com o trabalho do proletariado, o proletariado está sempre cansado, está sempre tentando lutar por condições de vida, enquanto o burguês, ele não trabalha, ele é dono do meio de trabalho, e já o proletariado é dono da força de trabalho. Ele também fala da mais-valia, que é exatamente a diferença do lucro dos burgueses com que o proletariado que executava o trabalho duro ganhava. Eu não vou me aprofundar muito, porque é muito detalhado, e como a gente só tem 15 minutos, aí eu só quis dar esse resumão, espero que vocês tenham entendido. E aí eu vou passar para a Vitória, porque aí ela vai falar do contexto da educação. E no final, se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu tiver me perdido, aí vocês podem me perguntar e perguntar para ela. Então, eu vou parar a transmissão tela e vou passar para a Vitória agora. No final, eu só agradeci o tempo e paciência de vocês, já que eu sabia que ia estar muito nervosa. Estou, então... Obrigado por me escutarem. Espero que tenha ficado entendível para vocês. Bem, pessoal, agora eu vou compartilhar a minha tela e começar a apresentar. Queria dizer também que eu fiquei muito emocionada com essa apresentação da professora.
Calma, que tá abrindo. Mas vocês mereceram essa apresentação, tá? Eu sou sempre, tento ser sempre muito justa. E vocês fizeram por merecer. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora. É, Obrigada mesmo. eu me chamo Vitória, eu sou também do primeiro período de Direito, e aí eu fiquei com a parte deles em relação à educação. Vamos lá. Se acontecer do áudio parar alguma coisa, vocês avisam, tá? Que aí eu explico novamente. Bem, pessoal, a gente vai começar a falar a educação para Emily Durkheim. O primeiro ponto, ele diz que a educação ela é um fato social. Tá, mas o que é um fato social? São valores, a forma de agir, de pensar, que elas são exteriores, gerais e coercitivas. E o que isso quer dizer? Elas são gerais porque vale para todo mundo. São exteriores porque é algo fora de você, é algo não subjetivo. E também é externo ao indivíduo. E é coercitivo por conta das pressões, das forças que agem sobre você para que você exerça essa atividade. O objetivo dessa pressão, em Durkheim, era fazer com que o indivíduo se enquadre num determinado fato social, mesmo que ele não queira. Aí a gente vai entrar nesse ponto, nesse segundo ponto, que é como era o pensamento dele, como funcionava. Pelo fato dele ser sociólogo, ele faz esse encaixe da sociedade, tornando ela mais importante que o indivíduo. Tá, então quer dizer que ele nega o indivíduo? Não, ele não nega o indivíduo. Porém, ele dá mais importância à sociedade como um todo do que ao sujeito com as suas características individuais. Para ele, pessoal, é mais importante a conquista da sociedade do que aquela conquista individual. E onde entra a educação nisso? A educação é o ponto que vai ligar esse indivíduo à sociedade. A educação vai ser essa ponte que vai introduzir esse indivíduo nessa sociedade, que vai fazer com que ele se integre à sociedade, com que ele esteja apto a fazer parte dessa sociedade. Ela é o fator fundamental para o sujeito que nasce pertencente a uma sociedade, segundo Durkheim. Ele acredita que ele nasce como um ser, e aí vem a educação, que vai pegar esse sujeito e vai inserir ele numa sociedade que é histórica e social. Tá, histórica e social. As sociedades, elas são diferentes ao longo do tempo e espaço. Elas se transformam. E, por isso, existem as formas de educação, para que esse sujeito aprenda a se integrar a essa sociedade. Para Durkheim, ele reconhecia que, com o passar do tempo, com o passar do tempo, a sociedade se transforma e a educação também. Então, ele acreditava que, se a sociedade se transforma, a educação tem que seguir isso também, para que todo indivíduo que nasce como ser seja inserido numa sociedade. Para Durkheim, o mais importante na educação é que eu, como sujeito, me adeque à sociedade. Eu, como sujeito, eu seja social. Agora eu trouxe uma alusão também histórica, só para contextualizar e dar mais veracidade para o que eu havia falado sobre Durkheim em relação dele com a sociedade. Em relação, na alusão histórica, a Revolução Francesa, que Durkheim, por ser francês, ele estava preocupado com as inquietudes da França, a desordem, o caos, e por isso também foram um dos fatores que fez com que ele tomasse essa decisão dessa forma de educação, como a educação pode atuar dentro de uma sociedade. E por isso, para ele, a busca dessa educação é evitar ao máximo esses distúrbios, essas desordens, encaixando esse sujeito à sociedade. O pensamento de Durkheim, basicamente, pessoal, era a organização da sociedade. E como que vai organizar a sociedade, Durkheim? Com a educação, através da educação. Ela que vai ser o fator que vai fazer com que esse sujeito ele se encaixe na sociedade, tornando a sociedade organizada. E aí a gente vê aí no slide esse terceiro quadrinho,
Vocês estão percebendo que eu estou seguindo aí os quadrinhos e vocês vão só associando e ouvindo pelo que eu falo. Nesse terceiro quadrinho aí, eu vou contextualizar falando sobre a concepção geracional, adaptação à sociedade, relação sócio-histórica e essa última frase aí. Durkheim na questão geracional. O que quer dizer? Quer dizer que ela é feita de uma geração para outra. Exemplos de professores para crianças, de adultos para crianças. E entrando nessa parte de professores para crianças, a gente lembra da escola. Então, nas escolas, ele dizia que era para ser passado as regras, as normas e valores morais, para que esses sujeitos possam viver e interagir respeitando essas regras e esses valores que eram passados, que, consequentemente, acontecendo uma adaptação à sociedade. Ele acreditava ele dizia que era necessário e que é válido a educação ser inserida desde a infância, para que esse sujeito, esse ser, cresça e evolua, para que ele possa fazer parte e que ele se encaixe dentro dessa sociedade. Deixa eu só passar aqui, que eu estou seguindo meu roteiro. Durkheim era contra a violência e contra o autoritarismo. Durante as minhas pesquisas em questão desse autoritarismo, eu vi que tem alguns escritores que também, com um lado crítico, dizia que esse fato do professor ensinar ao aluno era um autoritarismo, e Durkheim acreditava que aquilo não era um autoritarismo. Então, ele negava o autoritarismo, ele dizia não ao autoritarismo, mas ele ressalta a autoridade. Como assim? Durkheim acreditava que o sujeito que já faz parte de uma sociedade, que já passou por aquele processo de inserção, pelo aquele processo de adaptação, para que ele fizesse parte da sociedade, que é necessário e é válido que ele auxilie aquele pequeno para que ele se molde à sociedade. Então, ele queria que esses sujeitos que fizessem isso com esses pequenos, fizessem com autoridade e não autoritarismo. Ele era a favor da educação com autoridade, com responsabilidade, e não com autoritarismo. E voltando aqui para o quadrinho, para aquele último ponto que eu falei da frase, que ele diz assim: não adianta acreditar que podemos educar nossos filhos como quisermos. Por quê? Porque o importante não é o que eu quero passar para o meu filho, quais são os valores que eu acho necessário que meu filho tenha. O importante é que eu passe os valores para o meu filho que vá se encaixar naquela sociedade. Vocês entendem que a todo momento ele acha importante, sim, o indivíduo, ele reconhece, porém ele acha mais importante a sociedade. Eu não posso educar o meu filho da forma que eu penso, que eu quero, mas eu tenho que pensar o que é que a sociedade está desejando, o que é que ela está necessitando, quais são os valores que a sociedade necessita, para que eu passe para o meu filho, para que ele, assim, faça parte dessa sociedade. E aí a gente falou sobre esses 3 pontos da concepção geracional, de geração para geração, de professor para aluno, adaptação à sociedade, que seria uma das consequências dessa organização, a relação sócio-histórica, que ela muda e que precisam de diversas formas de educação, e essa última frase, para dar ênfase ao que a gente havia falado anteriormente. Aí a gente vamos passando aqui, deixa eu só dar uma olhada no meu roteiro. Basicamente, ele quer dizer que esse sujeito vai se moldá-lo à sociedade através da educação. A educação vai ser o fator que vai introduzir esse indivíduo à sociedade. Nesse segundo quadrinho aí, pessoal, eu trouxe não é nem uma frase, né? Quase uma parte do livro, que é dele, que ele diz assim, só para dar mais verdade para o que a gente já havia comentado. Diz assim: o homem que a educação deve realizar em nós não é o homem tal como a natureza criou, mas sim tal como a sociedade quer que ele seja. E ela quer que ele seja da forma exigida pela sua economia interior, o seu equilíbrio. O que é que a sociedade está precisando?
para que esse indivíduo se encaixe à sociedade? Quais são os valores que esse indivíduo deve ter para que ele possa fazer parte, para que ele se integre à sociedade? Só um minuto aqui. E aí, vamos para uma observação e um breve resumo para a gente fechar essa parte de Durkheim. A observação. Durkheim diz que a educação é una e múltipla. O que isso significa? Ele quis dizer que eu preciso de sujeitos dentro de uma sociedade, mas também das especializações. Não adianta só eu educar o meu filho com os valores que a sociedade está necessitando. Ele tem que ter a especialidade dele, para que ele integre, para que cada indivíduo integre de forma diferente uma sociedade. Durkheim não acredita na ideia de igualdade, ou seja, cada cidadão é útil de forma diferente na mesma sociedade. Então, cada indivíduo, na sua especialidade, com seus valores, ele vai fazer parte, ele vai integrar essa sociedade, cada um na sua especialidade. E, em resumo, a tudo que eu havia falado, tudo que a gente comentou aqui, eu encerro a partir de Durkheim com a fala de Raquel, que ela é doutora em filosofia. Eu achei muito interessante o que ela falou, porque durante as minhas pesquisas, porque eu sofri, viu, gente, para pesquisar, misericórdia. Durante as minhas pesquisas, ela disse uma frase que eu falei assim, caramba, resumiu o meu slide todinho, no contexto do homem ser um ser social, que ela diz assim, a realização, para o homem ser um ser social, é basicamente a realização da sua natureza na vida coletiva. E realmente, para Durkheim, a realização da sua natureza na vida coletiva, na minha especialidade e também com os valores que eu adquiri desde a infância, para que eu fizesse parte dessa sociedade e que eu não seja igual àquele outro, ou seja, eu tenho a minha especialidade assim como ele vai ter a dele. E é realmente a realização da sua natureza na vida coletiva, porque o que importa, qual a finalidade? A organização da sociedade. A sociedade como um todo, e não eu, o meu individual, com a minha especialidade. Eu, com a minha especialidade e os meus valores, eu irei fazer parte dessa sociedade. Que o mais importante, o resultado final, é a organização da sociedade e a integração de pessoas nas suas especialidades com seus valores. E é isso, eu acho que isso. No contexto, na relação de educação de Durkheim, eu busquei ser o máximo didática para vocês, porque para mim foi muito complicado. E é isso, essa parte de educação para Emile Durkheim. Agora eu vou passar para Max Weber. Vocês guardem todos os pontos que eu havia falado para vocês, que agora a gente vai falar de Weber, mas não esqueçam de Durkheim, pelo amor de Deus. A gente vai falar de Durkheim e a educação. A educação se relaciona com os tipos de dominações que existem dentro de uma sociedade. São 3 tipos de educações. Tem o tipo carismático, o tipo tradicional e o tipo burocrático. E a gente vai falar um pouco sobre o tipo carismático. A educação carismática, ela visa despertar o carisma. É a famosa, aquela qualidade heróica, ou seja, é algo que o indivíduo já possui. Esse tipo de educação, pessoal, ele corresponde ao tipo de dominação carismática. E o que é dominação carismática? É onde a autoridade ela é suportada graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados. Se ficou complicado, eu vou dar alguns exemplos para que a gente associe, a gente faça essa linkagem mentalmente. No Brasil mesmo, nós temos aqui vários exemplos de liderança carismática. Exemplos, nós temos Padre Cícero, que ele é cultuado como santo pelos sertanejos. Lembrei também agora de Nossa Senhora Aparecida, que é considerada padroeira do Brasil. Tem também, histórica também,
Lampião, que foi o chefe do maior e mais duradouro bando de cangaceiros, para que a gente associe essa liderança carismática para os exemplos deles. O objetivo da educação carismática, ainda falando sobre o objetivo deles. O objetivo, resumidamente, é despertar um dom de graça exclusivamente pessoal. Essa fala eu vi num livro que eu assisti numa videoaula, e eu achei bem interessante, que é despertar um dom de graça exclusivamente pessoal. E também despertar o dom individual, que é marcado pela questão afetiva, como eu havia falado de Padre Cícero, e é isso. E a gente vai falar agora da educação tradicional. O objetivo visa educar um homem culto, onde a natureza depende do grupo que ele pertence, no grupo que ele está inserido. Preparação é a preparação do aluno para uma conduta de vida, que ela pode ser religiosa ou mundana. Ela vai ter, esse indivíduo vai ter valores, condutas específicas de vida por conta do grupo que ele pertence. Então, trazendo um exemplo assim bem comum, a família patriarcal, a autoridade de Deus e a autoridade de um sacerdote como escolhido de Deus para transmitir a sua mensagem, e a questão do ambiente. Se esse indivíduo for criado dentro de um ambiente de pessoas que costumam ouvir rock, ele vai crescer nesse meio, ele vai ouvir rock. E assim sucessivamente. Se for uma família muito religiosa, ele vai crescer nesse âmbito religioso. É basicamente isso, a educação tradicional. Vamos para a educação do tipo burocrático. A educação racional burocrática. O objetivo dela visa o treinamento e a transmissão do conhecimento especializado e corresponde ao tipo de dominação burocrática. O que é dominação burocrática? É a forma de organização administrativa, racional e científico. Não fiquem presos somente a esses três. E, então, pessoal, a educação presente nas sociedades capitalistas que buscam pessoas aptas a exercerem os cargos, funções sociais, e que para que eles estejam aptos a exercerem esses cargos, é necessário que eles passem por um treinamento, que é basicamente um desenvolvimento de habilidades, é basicamente isso, um desenvolvimento de habilidades. E, por fim, em resumo de Weber, a educação é fundamental para duas coisas. Essa parte também é de um professor, que o nome dele é Pierucci, e ele diz que, dentro de Weber, que a educação é fundamental para duas coisas. A primeira, para transformá-lo num indivíduo autônomo, e a segunda, por outro lado, o indivíduo tem que estar politicamente ligado à sua nação. Por mais que ele seja um indivíduo autônomo, ele tenha se tornado um indivíduo autônomo, ele tem que estar ligado à sua nação politicamente. E com isso a gente fechou Weber e vamos para Karl Marx. A educação não foi o tema central de Marx, mas ela é bem relacionada a partir do momento em que ele se preocupa sobre a construção do homem desenvolvido em suas potencialidades físicas e espirituais. Para ele é importante não só a habilidade física, a potencialidade física, mas espiritual também. Durante as minhas pesquisas, eu via muito pessoal bater nessa tecla de potencialidade física, e eu não sabia dessa espiritual. Achei bem interessante, porque o pessoal só mostra esse lado de Marx na potencialidade física, né? Ocorrendo assim uma libertação do domínio do capital. Era a ideia de Karl Marx. Marx pensava que a educação podia atuar no sentido de transformar esse ser humano no ser humano crítico. Como assim? Ele queria que esse ser humano ele pudesse enxergar além das relações superficiais capitalistas, que qualquer situação que ele buscasse sempre pensar em como é que funciona por trás, com um olhar crítico, dele fazer algo, dele ver algo, e saber o que ele está vendo.
e entender o que ele está vendo. E se ele fizesse algo, falando da questão da habilidade, que ele soubesse o que ele está fazendo. Que era que ele queria que o ser humano se formasse, fosse criado um ser humano crítico, sempre crítico. E qual o papel da educação nisso tudo? De certa forma, é uma educação otimista, porque ela acredita na humanização do ser humano. Apesar de Marx ser focado no mundo do trabalho e suas relações, ele encontra na educação uma via, um canal de formação de um ser humano mais humanizado. Ele não queria que o ser humano tivesse fosse somente desenvolvido na questão física. Ele queria que tivesse um desenvolvimento físico e espiritual também, que esse ser humano ele fosse humanizado, para que esse ser humano também pudesse viver em sociedade e, assim, não fosse só focado no mundo do trabalho, fosse focado também nas suas relações, soubesse conduzir, como eu havia falado, fazer algo que eles estivessem cientes e entendendo do que ele está fazendo, que é nessa questão da humanização. E aí a gente entra nesse terceiro quadrinho, que é a questão da humanização por meio da educação. Marx dizia que nós nascemos biologicamente seres humanos. Porém, nós construímos humanos ao longo do nosso processo de vivência na sociedade. Ou seja, nós nos construímos socio-historicamente como humanos. Nós nascemos biologicamente seres e nos construímos humanos ao longo do nosso processo de vivência na sociedade, que nós iríamos nos construir socio-historicamente. Uma questão da gente se desenvolver socio-historicamente, para a gente não ser biologicamente apenas seres humanos, para que nós possamos passar pelo processo de humanização. E como isso é feito? Por meio de nossas potencialidades. É a questão da nossa habilidade física e espiritual. Não só o fato da gente ter só a nossa habilidade física, mas espiritual também. Ele acreditava que um complementava o outro, que os dois têm importância igual, as duas têm importâncias iguais. Pessoal, o processo de humanização é o desenvolvimento dessas potencialidades que alia a questão da escolarização com o mundo do trabalho e com a praxis social que Babi havia falado aí bem no início, e a participação de maneira crítica e consciente. É o que eu estou falando o tempo inteiro. Eu fazer algo e eu entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, o porquê daquele processo, e eu entender que eu saber que eu estou fazendo algo e entender que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo aquilo. Como funcionam as coisas, como é a estrutura, como foi feito. A praxis é basicamente a transformação material da realidade. Como o Babi falou, levando em questão das obras, do que ele escrevia, então o intuito dele com aquilo que ele escrevia era que acontecesse uma transformação em nós, e era basicamente isso, a praxis, a transformação material da realidade, que a gente pudesse transformar a nossa realidade. Através do quê? Da educação, no desenvolvimento das minhas potencialidades físicas e espirituais, para que eu tenha uma boa relação social e eu não pense somente em trabalho, e a educação vai tratar de unir esses dois e de fazer com que eu passe por um processo de humanização por meio da educação. Por fim, eu trouxe a fala de uma professora, o nome dela é Marília Tozoni Reis, que é em relação da humanização, que diz assim, que é garantir que o homem torne-se efetivamente homem, que ele não seja só o ser humano no sentido biológico, que ele saiba que ele nasceu biologicamente ser humano e que vai se construir humano ao longo do processo dele de vivência na sociedade, se construindo socio-historicamente
por meio das minhas potencialidades físicas e espirituais. Entendem que um vai complementando o outro? E assim, através da educação, eu vou formar uma sociedade também organizada, né? E eu acho, e aqui eu deixei a bibliografia, pessoal, porque eu vi realmente o que é o sofrimento de um pesquisador, porque eu baixei uns PDFs, pessoal, e eu não estava entendendo nada. Fui para o YouTube, foi, professora, foi Muito bem, muito misericórdia. bem. Aí eu disse, agora eu Ok, sei o que é um pesquisador. E aí, pesquisador. aí eu coloquei as fontes, até a partir do Praxis, que eu li Praxis, eu disse o que é Praxis. Aí fui procurar o significado de Praxis, está tudo aí. Se vocês puderem, vocês pegam esses links aí, assistam, vocês vão entender cada parte do slide que eu falei, que eu tentei ser o máximo didático e simples para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu estava bem nervosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. E é isso aí, eu agradeço a atenção de todos. Estou muito feliz, porque eu não conhecia, foi um desafio para mim falar sobre Durkheim, Weber e Marx, porque eu só conhecia assim por cima, nunca tinha parado para pesquisar. E é isso, muito obrigada. Parabéns, parabéns. Vejam que Obrigada. as meninas Professora, deram um show. Pois não, Bárbara? eu queria interromper a senhora um pouquinho, aproveitar que minha dupla acabou, né, para exaltar essa mulher, entendeu? Porque o trabalho dela foi muito grande, entendeu? Foram 2 semanas de muita dedicação dela. Então, eu queria fazer essa homenagem para ela agora no finalzinho, porque a gente ralou um pouquinho 2 semanas, mas ela ainda ralou mais que eu. Foi uma dedicação muito grande dela, então Estou merece. emocionada. A vida é uma relação só, minha filha. Para ficar bom. Não é, Renato? Só Cristo. Vitória, Bárbara, parabéns, meninas. Vejam que o que eu falei no começo se confirmou agora, e o relato de pesquisadoras. Mesmo nesse processo de iniciação à pesquisa, nós tivemos um produto, né, bacana. Vocês vão colocar os slides para a gente no grupo, meninas? A gente pode colocar, professora. Sim, professora, a gente disponibiliza. Então, a partir disso, eu queria mostrar para vocês na prática o quanto é importante pesquisar e pegar um tema, desenvolver, ir a fundo, buscar fontes, ler, trazer e apresentar, porque esse processo, mesmo nós tendo feito nessa mais, vamos dizer assim, nessa forma mais instantânea, mais rápida, esse processo é um processo de pesquisa, e pesquisar é esse movimento de você se abrir para isso. O depoimento das meninas mostra. Pode falar, Renato. Não, eu só queria fazer uma observação na apresentação da Vitória, essa questão da visão da espiritualidade do Marx, né? Porque pelo menos até hoje, quando eu ouvia falar de Marx, era só a questão materialista, né? A questão de trabalhista, enfim. E essa visão espiritual eu nunca tinha ouvido falar. E na minha dissertação sobre liderança e formação de equipes de alto desempenho, né? No meio dela apareceu essa questão da liderança espiritual, né? Que eu até me propus a desenvolver um artigo, mas até hoje não fiz, entendeu? Porque eu acho que essa parte da espiritualidade, ela está ficando cada vez mais presente, né, na nossa vida, né? E agora essa questão do Marx, Vitória, poxa, eu vou até ler mais sobre isso aí, né? Tem nessa bibliografia aí que você deixou, né, Vitória? Tem. Tudo que eu pesquisei para eu chegar nesse slide, tem aí. Até a linha, tem uma aula de um professor, esse primeiro link aí, a linha que ele busca, eu segui a mesma linha dele, porque por PDF, gente, estava muito difícil. Era uma linguagem muito difícil que eu falei, misericórdia, vou ficar gaguejando. Aí eu fui para vídeo no YouTube, que é mais instantâneo, mais didático, para que eu compreendesse. Pois é, a gente tem sempre que aprender com os filósofos. Os filósofos nos encantam e nos surpreendem. Todas nós vamos nos unir enquanto mulheres desse time de curso, né? Estamos em campanha, chegou o outubro rosa, né? E vamos ficar aí todas unidas. Então, durante esse mês de outubro, gente, nós colocamos lá no grupo a divulgação do SEDEC, né, que está ofertando atendimento para as mulheres,
a partir de 40 anos, diariamente. E o GPLEF, ele também campa essa batalha contra o câncer de mama, tá? Muito bem. Diante disso, né, estamos prestes a terminar o nosso minicurso, temos poucos minutos, está aí divulgado o nosso link para a nossa, o nosso credenciamento, né? Eu quero anunciar a próxima participação, tá? Veja que no dia 13 de outubro, nós vamos ter aí, como responsável, Ana Maria. Ela vai estar trabalhando as teorias pedagógicas conservadoras e progressistas. O resgate... Oi? Pode falar. Um resgate histórico, então, continuando, na construção do pensamento pedagógico. Olha só, quando a gente trouxe os aspectos da sociologia, com Durkheim, Weber e Marx, ligados à educação, a gente também trouxe a questão da sociologia do direito, que está por trás da exposição das meninas. Elas não trouxeram de maneira explícita, mas você pode se certificar e ter certeza que esses perfis, eles foram fundamentais para o avanço jurídico, sociologicamente falando, da sociologia do direito. E aí, quando a gente trouxe a fala do Abner, ele também linkou ao direito, né, quando ele falou da história das nações e ideias pedagógicas no contexto das sociedades antigas e medieval. Então, a Ana Maria, ela vai trazer uma pesquisa de teorias pedagógicas conservadoras e progressistas na educação. Vai ser uma área específica da área da educação. Lembrando que o nosso minicurso, ele tem o minicurso de pesquisação em educação e direito, tá? E qual é o intuito, né, dessas meninas estarem interagindo conosco e fazendo a apresentação dos textos sugeridos por nós, lidos, fichados, resumidos, colocados em PowerPoint e apresentados aqui, né, por elas. É para mostrar para vocês na prática como é possível se fazer pesquisa, né? Como é interessante a gente mostrar o fato de que pesquisar é um movimento que cada um deve fazer. É um movimento praticamente individual e é um movimento que requer tempo. Então, não esqueçam, marquem na sua agenda, próximo dia 13, de hoje a 8, de 17h30 a 18h30, mais uma exposição sobre pesquisa. E aí, exposição prática, exposição realmente, vamos dizer assim, da praxis, colocando as palavras da Vitória, reais, e com depoimentos no final de pesquisa. Isso significa dizer que quando você sai de toda a rotina da sua vida e você vem para esse minicurso e passa aqui 1 hora conosco, você está dizendo a você mesmo, Abner, Alice, Alícia, Ana Júlia, Ana Roberta, Andresa, que vocês querem fazer uma pesquisa séria de qualidade e vocês vão se arriscar. Bárbara, Cibele, Bárbara Sogeia, né? Ou Sogueia? Não sei pronunciar, Bárbara. Eduarda, Elzimar, Etienne, tá? Vocês estão dizendo para vocês mesmos, e vocês vão escrever o texto, vão redigir, nós, professores, vamos interagir, dizer se você está no caminho bom, no caminho que pode seguir. Fabrício, que tem um trabalho interessante, vai ter participação conosco. Então, cada um que aqui está é um pesquisador por excelência, porque já chegou aqui. Islen, Jainali, Júlia, pessoas que disseram, né, está presente, está com o link com problema,
tenta no outro navegador e limpa o histórico. Ele está ok. Ele vê no outro navegador, Júlia. Então, nós temos Keila, Laura, Leda, pessoas que vieram e disseram, não para mim, não é para dizer a Elcia, disseram assim mesmo. Eu, Maria Clara, estou aqui porque quero improve, né? Acrescentar algo, colocar a minha formação de maneira, que bom, Elzimar, de maneira responsável. Natália, Oberdan, Raquel Amaral, Renato Lim, Rony, vocês se responsabilizaram por vocês mesmos. Então, gente, eu queria dizer a Estela, a Vanessa, a Vânia, Vitor, Vitória, que cada um de vocês é importante nesse processo de aprendizagem, tá? E que Valesca e Vanberto, né, como as últimas letras desses 33 estão aqui comigo. Não. Já no domingo vocês vão relaxar para tirar da cabeça todo o peso teórico para na segunda voltar com todo o gás. Segunda a sexta vão começar a elaborar o resumo para entregar no nosso meio curso. Mas não vejam, por favor, algo obrigatório e chato. Não vejam o resumo como algo que só vai lhe dar um certificado no final. É possível que se você vier a todas as áreas, a todas as aulas, e chegar no final, você entre em contato comigo, interaja comigo e mostre por A mais B que o resumo não saiu, você tenha todo esse certificado dessa aula. É possível. Mas o melhor e fundante nesse terceiro encontro, ainda faltam 7, é que você guarde 20 minutos por dia. E você olhe para o tema que você se apaixona. Procure o tema que você sente motivação. Motivação é algo que está dentro de nós e sai. Estímulo é o que eu faço. É algo que está fora de você e eu falo, e eu estimulo, e eu provoco. A motivação, se você pegar um cavalo, colocar à beira do rio, baixar a cabeça com toda a força, molhar o focinho para ver se ele toma água e ele não estiver motivado, não estiver com sede, não adianta. Ele não vai tomar água. Então, que você seja alguém que faça a diferença e faça uma pesquisa responsável. Que tenha problema a pesquisa, que tenha problemas de escrita, que falte melhorar a coesão, a coerência textuais. Não importa. Ela é sua. E a partir dela, a gente resolve os outros gerais. Metodologia, linguística, formato, isso a gente resolve. O que a gente não resolve é fazer por você a pesquisa, não dá, não é possível. E dizer o que você quer pesquisar. Então, muito obrigada por vocês terem vindo, vencer o momento durante o prazo, né, determinado, mas se quiserem ficar um pouquinho mais comigo, eu também estou à disposição. No entanto, eu vou terminar a gravação agora, agradecendo e dizendo, sejam sempre bem-vindos e sempre lembrem-se, estou à disposição para a interatividade, para o diálogo, para a construção. Pode falar, Fabrício. No final da reunião, eu posso falar um pouquinho com a senhora, uns 5 minutinhos? Sim, sim, com certeza. Tchau, tchau. E vamos Professora, o credenciamento lá! pode mandar para o Zap.